O Rose podia olhar ali se o povo vai interagir depois. Tu dá uma... Tu vai ficar nesse no Face? Tá esse aqui também. Vamos começar? Olá, bom dia, internautas, jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui na casa Graciele Remongato. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um dia lindo, né? O céu de brigadeiro, nem uma nuvenzinha no céu. E hoje a gente vai falar de um assunto que combina com esse céu, né? A gente vai falar de amor, de cura, né? Acho que até de libertação, acho que isso tem a ver também, né? Liberdade. Na semana passada a gente falou sobre o sentimento de culpa, né? Que muitas vezes a gente entra num caminho em que a gente não consegue identificar que a culpa está nos travando. E você falou que é preciso identificar a consciência leve da consciência pesada. Isso também tem a ver com esse movimento de amor que cura ou amor que não cura, porque nem todo amor cura, né? Sim. Então, semana passada a gente falou sobre culpa e inocência, sobre consciência leve e consciência pesada. Então eu sugiro que quem não assistiu a live da semana passada, volta lá no Facebook, ela tá salva. Né? Assiste, que vale muito a pena. Tanto no Facebook do jornal quanto no meu. Então, vale a pena dar uma olhada nisso, porque todos nós experimentamos a vida a partir da culpa e da inocência. Nós estamos o tempo todo nessa dualidade entre culpa e inocência. E a gente precisa entender que o processo da consciência pesada, quando ele é compreendido e ele é utilizado a nosso favor, e ele pode sim ser utilizado a nosso favor, esse movimento de nos sentirmos muitas vezes com a consciência pesada, ele traz o nosso próprio progresso e o nosso próprio desenvolvimento, desde que seja de uma maneira funcional, tá? Não é falar explodam-se todos que eu vou para a vida e eu preciso ficar com a consciência pesada para ter sucesso, tá? Nada que a gente fala quando pensa em olhar expandido, quando pensa em sistêmico, quando a gente pensa em um olhar integral, é de um jeito só, tá? Todas as vezes que eu falo olhar sistêmico, constelação, pensamento sistêmico, olhar ampliado, olhar integral, eu estou considerando sempre um contexto. Então, neste contexto é assim, nesse contexto é assim, nesse contexto é assim, e no seu contexto também tem um jeito diferente. Então, nada é uma receita de bolo que cada um vai lá e eu vou fazer assim que vai dar certo. Não, precisa ver o contexto. E nunca assim, jogar o passado, né? Amarrar uma pedra, jogar dentro do rio, que isso não vai funcionar. Não né? vai funcionar. É preciso lidar com aquilo que é a nossa verdade, a nossa realidade. Eu sempre digo que a verdade liberta, desde que a gente saiba como olhar para essa verdade. Então, a gente costuma muito ouvir que o amor cura tudo. Mas também a gente costuma ouvir que tem o amor que adoece e o amor que cura. Ou Sim. seja, o amor não cura tudo, então. Não. Na constelação nós temos uma expressão que se chama amor cego. Tá? E o amor cego também nos serve. E também serve ao nosso sistema. Só que ele serve, como que eu vou falar? É de uma maneira que precisa ampliar o olhar para ele verdade, mudar. O serviço dele é porque precisa ser visto. Ele tá ali para te lembrar que alguma coisa precisa ser vista. Isso. Então, o que o amor cego faz? O amor cego nos vincula a situações que, se nós ficarmos daqui do nosso presente olhando para aquelas situações cegamente, e aí a gente faz isso de uma forma totalmente inconsciente, ele vai nos trazer dificuldades, ele vai nos trazer desafios disfuncionais, ele vai nos trazer tristeza, vai nos trazer dor, vai nos trazer fraqueza, indisponibilidade. Quer dizer, não tem nada a ver com... O amor é cego, né? Isso não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com amar cegamente uma pessoa. Não. O amor cego tem Cada coisa é uma significado. coisa. Então, e diferente do amor cego, existe o amor que vê. Se a gente pensar no amor cego, o amor cego ele tem uma vibração baixa. Porque ele é um olhar de amor, um olhar que vincula, mas ele está vinculado na dor, na perda, na falta.
ele é disfuncional por essência, Ele não- mesmo sendo amor. Mas isso não é uma coisa consciente, né? Não. Você não escolhe amar Não. isso. Não. E o amor que vê, o amor que apoia, o amor, esse amor funcional, O amor que cura? o amor que cura, ele é um amor que está numa vibração elevada. Por quê? O mesmo amor que adoece é o amor que cura, desde que ele seja visto de uma forma adequada, de uma forma funcional. Nem é inadequado ou adequado, tudo está certo, tudo é como é. A verdade sempre, ela simplesmente é, não está certo e errado, mas ela pode ter uma consequência funcional ou uma consequência disfuncional, né? Antes você me perguntou assim, quando a gente conversou um pouquinho sobre o assunto, falou, como a gente sabe se o amor está funcional ou não? Né? Eu tô já colocando a pergunta da sua boca aqui. Tá, eu divido meu salário com você depois. Fica à vontade. Como a gente sabe se esse amor é funcional ou não? A gente só tem uma forma de saber se o amor é funcional e se nós estamos nos expressando da melhor maneira na nossa vida. E a gente pode ampliar esse olhar para todas as circunstâncias, para todos os contextos. Como eu sei que eu estou experimentando esse amor de forma funcional? Pelos meus resultados. Do dia a dia. Do dia a dia. Todos os meus resultados. Então tem gente que vai super bem no trabalho e é super bem remunerado e está super feliz no trabalho, mas está uma desgraça no amor. Né? E aí a pessoa ainda fala, não dá para ser feliz em tudo, né? Sou feliz aqui, então não posso ser feliz aqui. Mentira. Né? É só um ajuste que precisa ser feito. Por quê? Você pode estar olhando com um amor potente pro que movimenta o servir e a remuneração financeira, mas você pode estar vinculado por amor cego com algo em relação aos relacionamentos. Você pode estar vinculado com uma mãe que não foi feliz com o marido, com uma mãe que teve que abrir mão do primeiro amor por causa de outra coisa. Você pode estar envolvido com a dor de uma avó que talvez também não foi feliz no casamento, ou ao contrário, de um homem que não foi feliz no relacionamento. Isso pode acontecer você sabendo do que aconteceu, como você não sabendo do que aconteceu. Se você sabe da história, sim, ela está na tua consciência e ela está atuando em você de forma inconsciente. Porque ninguém fica envolvido e emaranhado em amor cego porque quer ficar, né? Alguns entram numa zona de conforto tão, entre aspas, confortável, que permanecem nesse lugar porque é mais fácil ficar na dor, é mais fácil ficar na culpa e é mais fácil ficar na infelicidade. Por quê, Gra? Porque felicidade da culpa, porque felicidade da consciência pesada, porque felicidade nos deixa diferentes. Esse amor cego tem quase a ver com aquela lealdade, né? Eu não posso ser porque o outro não foi. É um pouco diferente porque... É um pouco diferente, mas é mais ou menos o mesmo efeito, né? Porque tudo que a gente experimenta aqui na vida, no presente, na vida real, aqui e agora, que é disfuncional, está atrelado de alguma forma a algum olhar disfuncional. Não importa se é lealdade, se é amor cego, se é emaranhamento, se é aquelas dinâmicas de eu por você. Então, tudo isso, na verdade, é um olhar amoroso que busca o quê? Busca incluir, busca organizar, busca equilibrar aquilo que foi violado lá atrás. O que a constelação nos traz como presente? A constelação, ela nos traz um olhar para aquilo que é. Eu posso aqui estar falando para você, Carla, é bem provável pela tua história que você esteja emaranhada com o avô, que aconteceu isso. Mas isso é uma pressuposição minha a partir daquilo que eu sei. Na constelação, algo totalmente autêntico se mostra, que pode ser isso ou pode ser qualquer outra coisa que está gravado na nossa imagem interna, na sua imagem interna. A imagem interna não tem a ver com o que nós temos de memória e nem com aquilo que só nós vimos. As nossas imagens internas, nessas imagens internas contém as imagens internas minhas, as imagens internas dos meus pais, as imagens internas da minha mãe, dos meus avós
E eu posso estar, por amor cego, servindo a eles. Por quê? Algo precisa ser visto, ou incluído, ou reconhecido, ou que um movimento de constelação pode ajustar. Identificar e daí ajustar, né? Porque sozinho é muito difícil, né? Você conseguir ver algo que não, você, teoricamente você não enxerga. Até dá, se for algo que seja algo que você está pronto para ver nesse momento, né? Às vezes a gente assiste um filme e se flagra de alguma coisa e faz um movimento como se fosse um movimento de constelação, porque a nossa vida é uma constelação. A nossa vida real é uma constelação o tempo todo, só que a gente não tem o conhecimento para saber aproveitar muitas vezes os presentinhos que o universo nos dá. Por isso que o conhecimento é tão importante. Conhecimento é liberdade. Ignorância, a diferença entre o bem e o mal é o conhecimento e a ignorância. Né? Quando a gente começa a ampliar o olhar, você fala, nossa, se eu soubesse disso antes. O que uma pessoa de 70 anos fala, ou de 80, ou de 90 anos fala? Nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, com 30 anos, com 40 anos, com a tua idade, né? Se eu soubesse o que sei hoje com a tua idade, né? Geralmente a gente ouvia isso. Então, aí, por quê? Porque o conhecimento liberta, porque o conhecimento ele nos dá outra oportunidade. E é muito comum a gente ouvir que toda doença, entre aspas, todo problema que necessita de cura, ele nos traz algum tipo de ganho. E a gente precisa estar disposto a abrir mão do que aquilo te causa. A gente chama isso de ganho secundário. Né? E abrir mão, muitas vezes, de novo, tem a ver com a inocência, com a culpa, com a consciência pesada. É muito comum a gente escutar isso, principalmente em terapeuta, né? Você está disposto, né, a ser curado, você realmente quer ser curado, porque tem um preço também para ser curado. Então, né? É exatamente isso. Quando eu falo do amor que cura, o amor como agente de cura, ele é um amor que ele vibra numa frequência elevada. E muitas vezes, quando eu estou no amor cego, por exemplo, eu tenho uma doença séria. E aí, é claro que essa doença, ela é reflexo de um amor cego, por exemplo. Então, eu cultivo essa doença. Por exemplo, eu tenho a pessoa tem um câncer. Aí ela vai lá no médico, e ele é o melhor médico que existe, e ele vai, sim, fazer tudo o que precisa. E ele vai trabalhar com amor, ele vai ser um agente de cura na função dele. Só que se a pessoa que está com a doença, ela está emaranhada no amor cego, ela não está disponível para a cura. Então o que vai acontecer? O organismo dela vai encontrar um outro jeito de mostrar o amor cego, porque ela está emaranhada com algo lá do passado. Aí ela teve o melhor médico, ela teve uma cura fenomenal, ela experimentou um pouquinho de saúde, mas o amor dela, como é um amor cego, vibra numa frequência baixa. E o amor que cura, o amor que é agente de cura, ele vibra numa frequência elevada. Não tem erro se esse amor for o amor de frequência elevada, for o amor que vê. Se não acontece a cura, é amor cego. Se esse médico que trabalhou nessa cura, ele estiver também com amor cego, ele não consegue voltar para casa e experimentar uma vida feliz com a família, porque ele vai estar sempre a serviço, ele não consegue voltar para casa. Tá? Isso não é só médico, isso é qualquer profissão. Né? Se eu sou uma terapeuta e eu tô com um movimento de servir, e esse movimento de servir ele é por amor cego, eu só vou estar feliz se eu estiver trabalhando, se eu estiver salvando. Aí eu chego em casa, eu até nem consigo ficar disponível para o meu marido nem para os meus filhos, porque eu só fico num movimento como se eu tivesse agradável aqui dentro, se eu estiver servindo. Amor cego. O amor que cura, ele é um amor que serve para cá, ele é um amor que me preenche aqui, ele é algo que me deixa disponível para minha família. Então, é um servir que ele lembra das palavras que eu uso sempre, ou ele é funcional ou ele é disfuncional.
E lembrando, por que eu falo que nós precisamos começar a crer que nós podemos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida? Não é no dinheiro ou no amor. É no dinheiro, no trabalho, no amor, na felicidade, com os filhos, com o próprio corpo, com as férias. É isso que é uma vida bem-sucedida. Significa que eu tenho que viajar para Paris todo ano, para Nova York, para não sei onde? Não. Significa que eu estou me sentindo feliz, bem-sucedida, se eu for ali na prainha de Santa Helena, ou se eu for no parque da minha cidade, ou se eu fizer qualquer coisa, porque a minha felicidade, o meu ser bem-sucedido não depende de nada de fora. É um bem-estar interno. É um bem-estar daqui, que se eu estiver aqui conversando com você aqui dessa casa, essa casa é a minha casa antiga, a outra casa que está ali quase pronta é a minha casa nova. A minha felicidade não depende de eu estar sentada naquela casa. A minha felicidade depende de eu estar aqui, olhando para essa vida maravilhosa, para esse céu azul de brigadeiro, que nem você falou, para essa natureza que está no meu entorno, tá? E se eu estiver num prédio e não tiver natureza no meu entorno, é só eu abrir a janela. Me diz uma coisa, então eu estou ouvindo tudo isso e aí eu decidi agora que eu vou ter só o amor que cura, eu não quero mais o amor cego. Isso funciona? Funciona eu trabalhar isso na minha cabeça? Esse é o primeiro passo. Mas como eu faço? Eu espero que tenha muitas pessoas que estão no curso do Ho'oponopono. Você tem alguém aí que é do Ho'oponopono? Tem, só não comentaram, mas tem. Nós iniciamos o curso do Ho'oponopono segunda-feira, tá? E o curso do Ho'oponopono, ele é 10 dias no WhatsApp com conteúdo, e o conteúdo é bem bacana. E depois nós ficamos conectados ainda completando 21 dias para que uma nova habilidade da prática do Ho'oponopono seja realmente efetivada, tá? Então essas pessoas que estão no grupo já estão compreendendo mais profundamente o que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele não é para conseguir mais dinheiro, não é para conseguir ter um namorado. O Ho'oponopono ele não é para coisa que é imediata e depois você volta para a vida normal. O Ho'oponopono é para você se tornar o dono da sua vida, é para você ser o chefe, é para você experimentar a vida que você quer. Mas para isso não é fazer Ho'oponopono uma semana, para isso é você pôr essa prática para dentro e vivenciar a vida a partir desse conhecimento. Tanto o Ho'oponopono quanto a postura sistêmica traz esse foco. Tá? Não adianta estar aqui. Não é pra ninguém fraco, não. É pra quem quer realmente ser agente de cura, ser agente de cura amorosa, do amor que vê. É pra quem quer a vida, quer ser o dono da própria vida. Tá? Isso tem que desenvolver músculo. Tá? Adianta eu ficar assistindo o meu professor da academia lá na televisão? Vou ficar assistindo e vou querer fazer o músculo. Não. Ou eu faço lá o exercício, né? Ou o músculo não vai crescer, tá? Com o conhecimento do Ho'oponopono e a postura sistêmica é a mesma coisa. Tá, onde eu quero chegar com isso? Se eu tô ouvindo isso agora e eu falo, a partir de hoje eu não quero mais ficar no amor cego, eu quero o amor que cura, o amor que vê, o amor que tem uma vibração elevada, como eu começo? Com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é a ferramenta de transformação mais efetiva que eu conheço. Olha que eu conheço coisas. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Só por isso. Eu sei o tanto que a minha vida era limitada e não era a minha vida externa que era limitada, o limite estava aqui dentro de mim, porque mesmo eu tendo muitas coisas aqui dentro, isso não fazia sentido a ponto de eu me sentir satisfeita, de eu me sentir bem-sucedida, de eu me sentir realmente feliz. Então, hoje eu tenho total consciência do que me faz feliz, eu tenho total consciência do que eu preciso fazer, eu tenho total consciência que se a vida me der um limão, eu vou fazer uma limonada, porque eu sei como fazer, tá? Então, o que eu quero dizer com isso de novo? Se eu não sei para onde olha esse meu amor cego, eu posso simplesmente utilizar as palavras mágicas do Ho'oponopono para começar a fazer a mudança. Por que o Ho'oponopono é tão importante? Porque eu não preciso saber o motivo para processar o Ho'oponopono e para acontecer a cura. Tá?
simplesmente, se eu sinto um desconforto e eu falo, cara, minha vida tá pesada hoje, isso que a Gra tá falando tá fazendo sentido pra mim, porque eu não volto pra casa com a energia do meu trabalho. Então, simplesmente, eu vou falar, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grata. Vou falar isso pra quem? Pra onde? Como? Eu vou falar pra canseira que eu sinto, pro desconforto que eu sinto, pro corpo pesado que eu sinto. Eu simplesmente começo a processar o Ho'oponopono. O que é processar? Eu verbalizo ou eu penso nas palavras. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, sou grata. Que horas que eu faço isso? Na hora que você se flagrar sentindo algo desconfortável. Só que o que a gente faz, Carla? A gente acha que isso é muito fácil e a gente fala, quer saber, isso não vai nem funcionar, não vou nem fazer. Ou então diz assim, mas eu fico cansada porque o meu serviço realmente é pesado, né? Ou, eu tô fazendo Vai hora extra, justificar, vai justificando. vai justificando. E em vez de aproveitar o desconforto que, olha só, tudo aquilo que é um limite pode se transformar rapidamente em algo que apoia. Tudo. É só eu conseguir mudar o meu ponto de vista. Eu não acreditava nisso. E eu nem conseguia imaginar como isso poderia ser verdade. Mas chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou fazer. Eu falo no curso de Ho'oponopono, quem está no curso já ouviu eu falando isso várias vezes. Eu tomei uma decisão de pagar para ver, porque quando eu li o livro sobre o Ho'oponopono, o livro Limite Zero, eu falei, que isso funciona, né? Capaz que é tão fácil assim, mas eu duvido, né? Só que algo, eu falo que Deus respondeu as minhas preces, Deus respondeu aquilo que eu estava pedindo e Ele me deu o Ho'oponopono de presente. E aí eu fui movida, não sei, eu falei, quer saber? Eu vou pagar pra ver. A partir de hoje eu vou fazer essa coisa de ser Ho'oponopono aí todas as vezes que eu senti qualquer desconforto. E foi uma decisão, foi um impulso interno que eu tive. Eu nem sabia o que era uma declaração, eu não sabia o que era um decreto, eu não sabia o que era... isso não estava claro na minha cabeça. Mas de alguma forma eu afirmei isso. E isso foi tão impactante dentro de mim que no dia seguinte eu comecei a me flagrar. E como eu tinha falado que eu ia fazer Ho'oponopono todas as vezes que eu sentisse qualquer desconforto, o meu inconsciente começou a me alertar. Então eu falava, nossa, no dia seguinte, a partir do dia seguinte, eu comecei a descobrir quem eu era. E eu comecei a descobrir também como que o meu comportamento, como que eu, na minha responsabilidade, criava a vida limitada que eu experimentava. O que era a minha vida limitada? Eu estava insatisfeita com a minha casa, eu estava insatisfeita com o meu desempenho, eu estava insatisfeita com quase tudo na minha vida. Mesmo aquilo que estava bom, eu ainda achava alguma coisa para desclassificar aquilo que estava bom. Mesmo que conscientemente eu sabia que aquilo era bom. Por quê? Por que eu virava tudo de cabeça para baixo como se não fosse bom? Porque a minha vibração mais... aquilo que tomava conta de mim, que me sequestrava, era mais forte. O que era que eu tinha de memória mais significativa que fazia eu ver o mundo ruim, que fazia eu me sentir desconfortável com a minha verdade? Eram as memórias de culpa, as memórias de não merecimento, as memórias que chegaram em mim pelos fatos que aconteceram na minha vida. Então, o que significa isso? As minhas imagens internas, que eu nem sabia que eu tinha, faziam com que a minha vibração ficasse baixa. Por quê? Lá inconscientemente eu tinha culpa, eu tinha medo, eu tinha não merecimento, porque quem tem culpa tem não merecimento. Todos aqueles que têm memória, o sentimento de não merecimento, estão vibrando na culpa, porque antes do não merecimento tem algo que está ali, que é a culpa. Isso vem de situações que a gente experimenta ou da memória da religião, tá?
O que a gente aprende quando vai na igreja? Não faz isso que é pecado, não faz isso que é pecado, não faz isso que Deus vai castigar. Os nossos pais falam isso pra nós desde que a gente era criança, desde que a gente era bebê, né? Não faz isso, senão Deus vai ficar triste com você. O que a criança aprendeu? A ser culpada. Por quê? Porque a gente não consegue ser santo. Vai cometer os pecados. A gente vai cometer os pecados e vai alimentar um sentimento de culpa. Então, pode ser que tenha situações da sua vida que façam você ter essa imagem interna de culpa ou de não merecimento. Pode ser que tenham situações corriqueiras do dia a dia, que a mãe falou com o maior amor do mundo, não faça isso porque Deus vai ficar triste. É com amor que... Tá vendo o amor cego de novo? Então, o amor cego e o amor que vê, eles estão o tempo inteiro ali, pipocando. Só que muito mais o amor cego do que o amor que vê, porque senão a vida já ia estar muito melhor. E tem aquilo que o nosso sistema nos prende, né? Então, tem os acontecimentos da vida e tem aquilo que o nosso próprio sistema nos deixa emaranhado ainda. Sim, porque a gente sempre tem que considerar que nós somos parte de vários contextos. Nós temos a nossa própria experiência, nós temos a experiência da nossa família, nós temos a experiência do sistema todo, nós temos informações dentro das nossas células de até 20 gerações cientificamente comprovado, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Cientificamente comprovado, tem informações de 20 gerações. Então, isso significa que está no nosso DNA. Que eu não tenho um amor cego. Eu posso ter amor cego por várias coisas. Então, eu resolvi um. Mas a vida não vai. Mas talvez tem mais coisas ali. Então, e o que me dá potência, daí você vai dizer, meu Deus, tô ferrada. Se eu tenho que cuidar do que é meu, tenho que cuidar do que é do meu sistema aqui pertinho, né, na família de origem, mais 20 gerações, acabou a minha vida. Né? Não é isso que passa pela cabeça? Eu pensava, falei, não vou dar conta disso nunca. Muito trabalho. Muito trabalho. Só que tem um detalhe. Tem um lugar, um único lugar que tem potência. Qual é esse lugar? A vida? A vida, sim. Mas qual é esse lugar? Tá, eu recebi a vida. Eu recebi a vida e tudo isso que veio junto. Como eu faço para estar disponível para a vida e fazer algo bom com a vida que me foi dada? Tem um único lugar, que é o meu lugar. No meu lugar, eu não tô mais emaranhada com o que está lá atrás. O que me mantém emaranhada é a violação da ordem. Então, a gente mesmo que provoca esse emaranhamento? Inconscientemente, sim. Por quê? Todos são 100% responsáveis. Ah, mas eu não sabia. Eu também não sabia. Só que aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, se é assim, eu vou fazer algo com isso. Só que, gente, eu fiquei anos teimando. Mas é muito mais fácil você resolver algo que você é 100% responsável do que tentar resolver algo que tá Agora vamos falar, né? assim, ó. Quantos por cento tem autorresponsabilidade da população mundial? Sabe quantos por cento tem autorresponsabilidade, assim, no duro? 3 a 5%. 7% no máximo da população tem esse movimento de 100% responsável. Não o dia todo. Então, o dia todo. Entende? Porque a gente é tomado por memórias do inconsciente coletivo. Vamos pensar na atual circunstância. O que essa situação do coronavírus está trazendo para nós? Vítima, né? Vítima de uma coisa invisível. Eu tenho que ficar em casa porque o prefeito mandou, né? Coitado do prefeito nessa hora, coitado do governador, coitado do presidente da república, coitado dos chineses, porque assim, cada vez a gente acha alguém pra mandar o pacote. Por quê? Porque é muito mais fácil falar, Carla, se vira, tá? O problema desse negócio é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Ferrou, gente, ferrou. Então, se eu começo a ter autorresponsabilidade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer Ho'oponopono todas as vezes que eu pensar no vírus. Todas as vezes que eu tiver qualquer sentimento em relação a esse tema. Eu vou dizer, eu te amo, eu sinto muito, sou grato, porque eu sou o agente de cura do mundo.
eu e o todo somos um. Eu e você somos um. Eu com a natureza sou um. Eu com Deus sou um. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ser agente de cura a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, a partir do momento que o meu amor deixa de ser cego, que ele começa a ver, e eu automaticamente sou motivada a dar um passo para frente. E eu vou ter desafios, mas eu vou saber lidar com os desafios. Eu vou talvez passar uma noite sem dormir, mas eu tenho certeza que amanhã o dia vai me trazer uma outra possibilidade. Não significa que na minha vida eu não tenho mais dificuldade, não significa que eu passo todas as noites dormindo profundamente. Não, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano. E a gente tem que abrir mão desse conto de fada que fala tudo vai chegar um momento em que a vida é bela. Mentira! Felizes para sempre, né? E é importante assim, chega um momento que a gente pensa que não dá conta, né? Mas se a gente pensar tudo que a gente já viveu até aqui, tudo que todos já viveram pra gente chegar até aqui, muitas dificuldades foram vencidas. Quer dizer, a gente dá conta sim. De novo é o quê? Amplia o olhar. Eu falo, vamos colocar os óculos sistêmicos, vamos ampliar o olhar, vamos ver cada percurso que nos trouxe até aqui. Essa é a grande sacada. É reconhecer o que é isso? A verdade. A verdade da maneira que ela é. Aí, sem desculpa, né? Sem desculpa. Mas naquele não, mas tempo, eles falam assim, mas o meu vida, pai... mas não sei o quê. Meu pai era, né, um coitado. Meu pai não sabia de nada. Meu pai largou minha mãe porque bebia. E aí? Se ele bebia, tá? Vamos ampliar o olhar num ponto só. Se ele bebia, pra onde olhava o amor dele? Percebe? Aí se eu tô resistindo ao meu pai, porque ele era um cara que não tinha força pra nada, não tinha boca pra nada, ou era disfuncional por alguma maneira, pra onde o meu amor tá olhando? Tá olhando pro meu pai e tá olhando pra onde o amor dele olha. E isso é bem interessante, porque a pessoa pode falar assim, não, mas eu não amo, né? Bem pelo contrário, na verdade eu não amo. Isso. Então, quando eu falo eu não amo, eu não tenho nenhum tipo de vínculo, eu estou completamente emaranhada com o amor cego. Porque o amor que não vê é o amor cego. Quando eu falo era difícil, porque o meu pai isso, minha mãe sofreu, eu sofri. Mas hoje eu tenho consciência que existiam muitas disfuncionais lá atrás que contribuíram para que o meu pai tivesse exatamente aquele comportamento. E outra, hoje eu me dou conta que não tinha conhecimento. As constelações e essa abertura de consciência que a gente está experimentando hoje, não só das constelações, tudo isso que está vindo de forma como presente para nós, há 40 anos não existia. Eu tenho 44 anos, então para os meus pais era muito mais difícil. Pensa se você dá conta da vida hoje sem o clique ali que te traz a informação. É muito mais fácil. Quem não conhece constelação, escreve constelação familiar no computador e vê o que vem. Não, e tudo, com né? cuidado, tá? E não é tudo, qualquer um. Porque assim, você pensa, até pouco tempo não havia geladeira, não havia luz. Aqui, ó. Não havia banheiro nas casas. Aqui, ó. Isso é uma piscada de olho. Se você... minha mãe tem 70 anos. Minha sogra tem 78. O que elas experimentaram enquanto elas eram crianças e o que nós experimentamos, e claro que elas experimentam junto com a gente, é algo que não tem como a gente mensurar. Eu não sei como essas pessoas dão conta de pegar o celular hoje e se divertir até com as redes sociais, e graças a Deus tem isso, porque é saudável para quem sabe utilizar a ferramenta, né? Então, é uma mudança muito rápida. E aí a gente olha para trás e a gente quer que os nossos pais, os nossos avós, ou seja lá quem for, tenham atitudes como se eles tivessem condição de ter. Ou que fossem perfeitos, né? Quanto que a gente idealiza, né? O pai e a mãe perfeitos. Então, o que traz uma sensação de ampliar o olhar no sentido de esperança? Né? Porque a gente precisa ter esperança, a gente precisa crer
que tem um mundo melhor, precisa sair desse lugar de vítima que a gente se colocou, vítima do vírus, vítima não sei do que, acorda disso, limpa isso, pratique qualquer coisa que te tire disso. O Ho'oponopono é uma das coisas que eu mais amo, uma das coisas que mais faz efeito, uma das coisas que mais descortinou os meus olhos para eu poder ver a vida real, porque eu não via a vida boa mesmo quando eu tinha uma vida boa, tá? E não, isso não, quem tem um tanto de recursos e não consegue ser feliz é tão pobre quanto quem mora embaixo da ponte, tá? Às vezes o que mora embaixo da ponte é mais feliz que você. Então começa a falar, acorda, quantas vezes eu fiz isso? Acorda, células, já mudou, agora não é mais assim, mudou, eu posso experimentar outra coisa, e eu vou experimentar outra coisa, já chega. É uma espécie de despertar, né? Só que só desperta quem, na hora que dá o clique, faz o movimento. E é esse momento que precisa dar o passo, ou tu fica e se ferra, porque vai continuar naquele estado limitante, ou tu corre o risco e dá o dito passo, tá? E isso dá desequilíbrio, tá? Todas as vezes que a gente tá com os dois pés no chão, a gente tá equilibrado. Levanta para dar o passo, já não é mais. Então, esse é o risco que a gente tem que correr. E esse é o risco da decisão. Ah, então, eu já conheço Ho'oponopono faz tempo, mas eu não pratico assim todo dia. Por quê? Porque é mais fácil ficar na vítima, na zona de conforto, naquela vidinha mais ou menos. É mais fácil ficar alimentando a vítima, né? No final das contas é a vítima, porque se você não vai é porque você é vítima. O filho! Rô! O Arthur bateu as costas. Você olha ele pra mim, por favor. Ele foi sentar na rede? Tava tentando sentar na rede. Coisas da vida, né? Então, a gente tá falando sobre vitimismo. E toda vez que a gente se coloca como vítima, a gente sai do papel de autorresponsável. Né? Porque ser autorresponsável é ser adulto, né? É tomar atitude, é responder pelas consequências. E não tem quem põe a culpa, né? Não Você é fácil. precisa responder por aquilo. Não é fácil, não é fácil. Talvez a memória que mais está atuante é a memória do vitimismo. Né? É a memória do vitimismo, porque se tem alguém atuando sobre mim, é porque aquele que atua encontra a vítima. Né? Se eu começo a assumir a responsabilidade, o agressor, ou o perpetrador, ou o abusador não chega em mim. Se eu começo a me dar conta do que é a minha própria história, e eu começo a entender que existiram muitas vítimas na minha história, eu já tenho recursos para me proteger, para começar. Eu tenho recursos para fazer o que é mais adequado. Um exemplo bem claro, e que as pessoas permanecem nessa condição por amor cego, é violação sexual. Tá? Então, assim, eu percebo, a pessoa pode falar assim, eu percebo que os homens me olham e eu percebo que tem essa intenção da sexualidade, até de abuso, ou de tentativa de abuso, tá? E você percebe isso, mesmo que não foi para as vias de fato, você percebe essa nuance quando você sai de casa, por exemplo, ou quando você se expõe em algum lugar. Se sente ameaçado. Isso já é um super sinal de que você vibra a violação. Tá? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Aí, eu vou perguntar para minha